Então, Sergião, tem um meme aqui que postaram e eu usei como exemplo para esse assunto que a gente tá falando aqui, que é, o meme é o seguinte, é uma piada que fizeram, né? Vestir a camisa da empresa é igual fazer coisas que você não foi contratado para fazer. Ou aquele lance assim, poxa, o que mais querem é contratar pessoas que têm espírito de dono e pagar salário de estagiário. Qual que é a sua visão em relação a pessoas que pensam assim? Vestir a camisa da empresa. Repete o meme? Pessoas que vestem a cabeça. Vestir a camisa da empresa é fazer coisas que você não foi contratado para fazer. Não, eu discordo completamente. Vestir a camisa da empresa não significa que você vai fazer além do que está sendo planejado, além do que você poderia entregar. Vestir a camisa da empresa significa o que eu falei no começo, em relação a propósito. É entregar realmente a expectativa sobre o que foi combinado. Vestir a camisa da empresa, para mim, seria cara, você dá o seu melhor potencial de profissional, o seu melhor potencial de boa pessoa, culturalmente falando, com time, para poder entregar o que foi combinado no começo. Na hora de você fazer além, ou trabalhar além dos seus working hours, ou weekends, ou enfim, que seja, não é isso, entendeu? Espírito de dono também não significa você, cara, ficar ali, ficar preocupado com coisas que sejam além do seu dia a dia. Significa você se preocupar com, ok, cara, como é que eu consigo fazer a empresa crescer de uma forma mais forte, mais sólida, e como é que eu consigo contribuir com isso. Não é sair da sua área ou procurar novos negócios para a empresa. Teve uma vez eu escutei uma frase que está bem antiquada para o momento, que falava mais ou menos o seguinte: vista-se para o cargo que você quer ter e não para o cargo que você tem. Isso valia muito para aquela época, né? Naquela época, empresas mais tradicionais, que você olhava assim, pô, os analistas, todo mundo usa camiseta, os diretores usam paletó, né? Pô, estão sempre alinhados, etc. Vamos trazer isso para a realidade de hoje. Pega a situação do Renan. O Renan foi colocado numa situação que ele não estava sendo pago para aquilo. Ele não estava sendo pago para fazer a ponte de contato com o time inteiro. Ele não era remunerado para isso, mas ele enxergou que ali era uma oportunidade. E mesmo se não fosse uma oportunidade, eu tenho certeza que ele ia dar o melhor dele. Sim. Eu acho que é um pouco disso, né? Você deu esse exemplo aí do vista-se conforme onde você quer chegar. É óbvio que hoje em dia isso não se aplica mais, mas na questão de vestir... Mas porte-se, né? Porte-se como você quer. Então, assim, e no trabalho, para mim... sempre foi assim. Qual é o próximo passo que você quer dar? Não é a empresa que vai dizer isso, é você que vai dizer. Qual é o próximo passo que você dá? Então, por exemplo, na LTM, por exemplo, que eu entrei na parte de infraestrutura, cara, o próximo passo era ser o CTO. Então, o que eu fazia? Eu não tenho que ficar só na área de infraestrutura. Eu tenho que participar de todo. Eu já tinha... Minha formação é de desenvolvimento, mas eu não tinha prática em cima disso. Beleza. O que eu vou fazer? Cara, eu vou começar a me meter. Primeira semana de empresa, eu fui defender teste de arquitetura e teste de estresse do Vivo Valoriza na época, que não era uma coisa só de infraestrutura, uma coisa também de arquitetura. Então, assim, você tem que começar a olhar para outras coisas, que é o próximo passo que você quer dar. Então, assim, para um CTO assumir na cadeira que eu tava, o CTO tem que olhar tem que conhecer todas as áreas. E isso vale para qualquer área que você tá. Se você é um desenvolvedor e quer virar um tech lead, cara, o que você precisa fazer de diferente? Você precisa começar a trabalhar mais em arquitetura e dar solução? Começa a fazer isso. Começa a fazer isso, que você vai mostrar que é o próximo passo que você dá. Não adianta você achar que você vai esperar. Não, espera receber a oportunidade, aí eu faço. Cara, não é assim. Você tem que estar jogando o game antes de... Você não vai ser promovido porque gosta de você, porque tem tempo de casa. Você vai ser promovido porque você já está fazendo além ali do que o seu cargo que você foi contratado para fazer, você tá fazendo. Esse é o mantra. E eu tenho até papo direto com os meus diretos sobre isso, assim. Então tem várias reuniões que eu preciso participar. Então eu levo um deles e falo assim, cara, vamos lá, você vai tocar a reunião. Ah, mas eu não participei. Não, então participa, cara. Tem que participar, tem que entender, você tem que entender de tudo. Ah, mas eu não conheço muito infra. Cara, tem que conhecer. Você tem que conhecer. Você não precisa ser o maior cara de infra do Brasil, você não precisa ser o maior desenvolvedor do Brasil, mas você precisa conhecer. Para você assumir uma cadeira que você vai olhar para tudo, você tem que conhecer um pouco de tudo. Mas olha o Johnny, por exemplo. O Johnny, pô, foi meu chefe direto lá, ele era CEO da empresa.
E ele teve que assumir a área de tecnologia por 6 meses. E ele tocou super bem. Porque ele é um bom gestor. Ele sabe escutar as pessoas. Ele não sabe sentar e desenhar uma solução, mas ele é um excelente perguntador, ele é um excelente escutador. E ele sabia fazer as perguntas certas na hora certa. Então, um CTO ruim, que conhece tecnicamente, mas que não sabe ser um bom líder, um bom gestor, ele vai ser um péssimo CTO. Se você pegar uma pessoa que não conhece nada de tecnologia, mas é um bom líder, é um bom gestor, escuta bem, pergunta bem, ele vai se dar bem. Tem raciocínio lógico, né? Engenheiro, Johnny, então... Então, assim, olha como essa maluquice existe, assim. É o que eu sempre falo para as pessoas. É muito provável que se você tiver alguma área dentro da sua empresa que não estiver funcionando, que a liderança seja fraca. Porque se o líder é forte, ele detecta o problema, ele resolve o problema, ele troca as pessoas se precisa trocar, ele dá feedback que precisa dar, ele faz o que precisa ser feito para o negócio voltar a andar. O líder que não é forte, ele não detecta o problema, as coisas começam a patinar, vira um problema, os números começam a cair. Na hora que você percebe o que está acontecendo, não sabemos. É liderança, liderança fraca. Então liderança faz muita diferença. Como na cabeça de você a gente forma líder? Isso é fácil. Teve escola? Teve escola? Você foi formado? Eu fui formado. Eu nunca fui formado. Não, eu aprendi na raça. Aprendi na unha. Aprendi na unha. A raça eu acho que fala mais alto. Eu tive formação na USP de computação, depois fiz MBA na GV. Cara, o MBA na GV me ajudou no primeiro mês, vamos dizer assim. É super importante para você poder entender como que a empresa funciona, como as áreas que não estão no seu dia a dia funcionam, e também tem disciplinas de liderança. Mas, cara, nada substitui a raça, nada substitui o dia a dia, nada substitui as situações que você vai ser exposto, porque você não vai aprender isso em academia, entendeu? Então... eu saí de analista senior para CTO. Em 1 ano. Então, cara, vim aqui, assumi a empresa como CTO. Ali foi o meu primeiro cargo de CTO. Inclusive, até é engraçado, eu não sou graduado. Né? Então, assim, tudo que eu aprendi até então, cara, foi literalmente na unha, literalmente na raça. É uma das coisas mais comuns, né? É não ter gente formada, né? E isso é um paradigma... Por ser autodidata, né? Por ser autodidata. A gente teve que ser autodidata. Exato. Né? E assim, é um paradigma, tipo assim, para algumas empresas ainda em relação à contratação. Putz, mas a pessoa não tem graduação. Contrata ou não contrata? Mas, cara, olha o que a pessoa fez até então. Olha o que ela entregou até então. Você teve algum líder na sua vida que você falou, puta, esse cara é um péssimo líder, hoje refletindo, você olhando pra trás falando assim, cara, foi um péssimo líder? É um péssimo líder, já tive alguns, no modelo, principalmente que trabalhava no modelo top-down. Isso que eu ia te perguntar, o que te incomodava nesse líder? Porque eu tive muitos... Tem que ser feito Renan também teve assim. Muitos. Não é que às vezes, assim, algumas decisões estratégicas da empresa, obviamente, cara, são necessárias, mas em geral o tem que ser feito assim e neste tempo, neste prazo, sem te perguntar, sem questionar o time, o que é necessário, quais são enfim, as integrações que tem que fazer. Cara, o modelo top-down, pra mim, são os piores líderes e que não funcionam. De novo, top-down o cara não tá escutando. O cara não tá escutando. Não te dá autonomia, não te dá liberdade. Ele quer ser enganado, né? Ele quer ser enganado. A gente teve uma mudança de gestão na empresa e já tava numa época onde a plataforma oficial era Mac. Era Mac. Só que naquele contexto especificamente, olha pra você ver que maluquice. Aí a pessoa assume como chefe da área, não entende nada do assunto e já chega tomando decisões importantíssimas que afetavam o time. Ou seja, nunca foi próximo do time, porque lá na Oi tinha um andar da diretoria. Então o andar da diretoria ficava distante e você não sabe o que estava acontecendo lá. Com porta trancada, né? Com porta trancada, ninguém tinha acesso, era um negócio bem arcaico mesmo. Aí de repente essa pessoa fala assim, a partir de agora a gente não vai comprar mais Mac. Mac é só para gestor. Gente, calma lá. O desenvolvedor, ele usa um conjunto de softwares, aí você vai explicar para a pessoa, né? Um conjunto de softwares que para ela trabalhar funciona no Mac. Se você botar ela no Windows ou usar o Linux, ela não vai conseguir ter a mesma produtividade. Não quero saber. Voltei, conversei com o time, falei, galera, tá acontecendo isso. Vamos se fundamentar? Naquela época, eu não sei se você lembra, cara, o preço do Mac era igual ao do PC. Era igual, eu lembro. Igual. Era questão de status apenas, assim. Então não justificava essa decisão. Então por que eu tô dando exemplo dessa pessoa? Porque ele não precisava fazer isso. Não existia nenhum fator, e se existisse algum fator, como muitos momentos da minha vida, eu precisei tomar decisões que eu não queria tomar. Mas eu chamava meu time e falava assim, Renan, Panice, fulano, Beltrano,
veio essa decisão. Eu não concordo. Mas estão pedindo pra gente tomar decisão por causa disso e disso e disso. Beleza, dói menos. Eu também fico puto, mas a gente fica puto junto. Outra coisa é eu esconder e falar assim, ó, Renan, então foi decidido isso, a gente vai ter que fazer isso. Pô, mas por que a gente tá fazendo? Cara, top-down. Tem que ser feito assim. Então é diferente. Se você sabe trazer a realidade para as pessoas, elas entendem, elas aceitam que você não tem poder de mudança. Mas nesse contexto, a pessoa tinha o poder da decisão e ela preferiu tomar a decisão pior para a empresa, pior para o time, pior para as pessoas, simplesmente para exercer a função do poder. A gente nunca soube de novo, como falei, tem a questão estratégica que tem que ser seguida, obviamente, o time tem que seguir aquilo ali e é top-down. Né? Agora, em relação a tem que ser feito deste jeito porque eu quero. Ou seja, temos um time, temos um líder que tem um monte de pessoas que trabalham com esse líder. Você só precisa ser um ser humano. É o que eu digo. Você quer ser um bom líder? Seja um ser humano. Escute as pessoas, não se coloque acima delas, se coloque no mesmo patamar delas. Você faria isso com uma pessoa que está no mesmo nível que você? Você falaria para ela que não pode usar mais Mac? Não falei. Então não faça isso. Você deixaria de escutar as pessoas? Você mandaria? Não, Renan, temos esse problema, vamos pensar aqui no problema? Vamos pensar agora na solução? Vamos pensar junto? Qual que seria o caminho que faz mais sentido? Né? Então é só ser humano. O Fora problema que você perde em relação ao talento, assim, você perde todo o talento da pessoa que você contratou, que ela poderia colocar ali na empresa para poder planejar não, perdão, para poder propor coisas novas para a empresa, você perde isso, né? Então, é somente o seu jeito de pensar que está sendo espalhado. A inovação, né, que todo mundo quer fazer, você não inova imediatamente, né? Morre imediatamente.